Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e centros de apoio ao trabalho da capital. O São Paulo Comunica recebeu em março a Eliana Menezes, que é a presidente do Sindoméstica. Na ocasião, foi em decorrência da emenda constitucional número 72, a chamada PEC das Domésticas, que completou 1 ano em abril. Então, para dar continuidade ao tema e até explorar aí as particularidades do assunto, que é bastante vasto, a gente está recebendo hoje para discutir essa relação patrão-empregado com a presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, Margarete Galvão Carbinato. Com essa participação, o São Paulo Comunica abre o espaço para a gente ouvir os dois lados e dar oportunidade para quem está nos acompanhando de entender melhor esse assunto. Você que está aí nos acompanhando, participe do nosso programa, você pode ligar a cobrar, fazendo a sua pergunta pelo 9090 31 29 90 32. Repetindo, 9090 31 29 90 92. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Solange. Muito obrigada pela sua presença aqui no São Paulo Comunica. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês. Que ótimo. Margarete, nos conte um pouco sobre a entidade que você preside. O CEDESP foi fundado em 1989 e qual foi a principal motivação? Bom, a motivação é uma, única, porque quando você pega uma Constituição, uma CLT, por exemplo, você não vê ali os direitos do patrão. Você só sabe ali quais são os direitos dos empregados em geral. Então, nós nos organizamos e fundamos no dia 6 de janeiro de 89, o nosso sindicato patronal, para tentar mostrar que se o empregado tem direito, o patrão também tem. Então é esse o nosso posicionamento, que que o empregador doméstico cumpra com suas obrigações, porém também faça impor os seus direitos. Essa representação ela é pioneira, Sim, me parece que até em nível mundial. Foi pioneira a nível mundial. Então é um trabalho árduo que nós realizamos, mas com muita vontade de mostrar para o empregador doméstico a sua bandeira também, que o patrão também tem bandeira, também tem direitos, reeducar os hábitos do empregador doméstico, porque o empregador doméstico ele tem que parar com aquele negócio de achar que o empregado é o coitadinho, então ser mãe, banco, assistente social do empregado. Para mostrar para o empregador doméstico que o empregado ele é um empregado como qualquer outra categoria, tem que ser respeitado e também tem que o empregador fazer valer os seus direitos. Com uma entidade constituída, você sentiu que houve uma mudança do comportamento desse empregador? Sim, hoje em dia o empregador doméstico já está começando a se conscientizar de não pagar, por exemplo, um empregado sem recibo. Então ele está se educando para evitar que ele próprio sofra problemas junto à Justiça do Trabalho. Ele está aprendendo a ser patrão. Então, está fazendo valer os seus direitos. Então, aquele negócio de empregada doméstica que falta sem apresentar justificativa legal, hoje em dia os empregadores já estão se conscientizando que tem que exigir também o cumprimento da obrigação por parte do empregado. Então, já está começando a melhorar a situação para o empregador doméstico a nível de conscientização de seus direitos. E quem não ainda aprendeu os seus direitos, vá ao Sindicato dos Empregadores Domésticos, ali na Rua Teodoro Sampaio, 352, 8º andar 82, que nós estamos esperando a sua visita, para que possam saber todos os seus direitos, obrigações, cautelas durante o vínculo empregatício. Ótimo. E quantos associados o CEDESP possui hoje?
O empregador doméstico, ele é diferente do trabalhador doméstico. O empregador, às vezes, ele acha que já sabe tudo, associa, desassocia, depois volta, sai. Nós não temos muitos associados, mas os que nós temos são cativos. Ótimo. E você já deu um certo panorama, mas tem um perfil em especial desse associado que você pode destacar? Eu não entendi a pergunta. A característica desse associado, né? Porque mais para frente a gente vai entrar nas particularidades. Hoje em dia, quase todas as pessoas, dependendo da sua necessidade, ela pode ter uma doméstica, né? Como que a gente pode dar as características dessa pessoa? Olha, do associado, são todas aquelas pessoas que querem realmente tomar conhecimento dos seus direitos, de suas obrigações e das cautelas durante o vínculo. Porque nós, lá no sindicato, nós orientamos o associado ou quem vai através de consulta, fornecendo toda a parte documental, dando toda a assessoria jurídica e documental, desde a fase contratual até a fase rescisória. Então, o associado, ele está sempre amparado. E se ele seguir a nossa orientação certinha, vai evitar problemas na Justiça do Trabalho. Ok. E quais são esses problemas no dia a dia dessa relação? Exemplifique alguns. Bom, tem aquele caso da empregada doméstica, que muitas vezes está ganhando até Bolsa Família ou está ganhando seguro-desemprego e que evita, não quer de forma alguma que o empregador registre para poder continuar ganhando benefício. Então, nós orientamos o empregador doméstico que não permita esse tipo de atitude. Se o empregado está à busca de um emprego, então que o empregador registre para evitar amanhã problemas junto à Justiça do Trabalho e principalmente agora com a multa administrativa imposta pela presidente Dilma. Quando o empregado não está registrado, o empregador vai ser obrigado a pagar uma multa de R$1.000. Então, o que acontece? Nós orientamos como fazer, por exemplo, com o caso de empregado doméstico faltoso, né, que desaparece do emprego sem dar justificativa legal, como o empregador deve fazer a contratação. Por exemplo, na contratação, o empregador doméstico ele deve exigir uma comprovação de residência e também pessoas ligadas ao empregado como referências pessoais com prova documental. Porque amanhã, se o empregado ficar faltando ao serviço, o empregador doméstico poderá enviar um telegrama fonado com cópia e confirmação de recebimento para esse empregado, exigindo o retorno dele ao trabalho e exigindo principalmente que ele justifique legalmente as faltas sob pena de caracterizar desinteresse ao trabalho. Porque o desinteresse ao trabalho gera a dispensa por justa causa. Então, não precisa esperar que o empregado falte 31 dias consecutivos para gerar a dispensa por justa causa. Faltou hoje, mande hoje, no final do dia, esse telegrama fonado, liguem para 3.000, agora eu confundi, acho que é 3.0100, uma coisa assim, que é o número do telefone do Correios, procurem informação e mandem esse telegrama para que o empregado retorne o serviço amanhã e justifique legalmente a falta. Como é que se justifica a falta? Só através de um atestado médico com o CID e falando que aquele dia tinha que permanecer em repouso. Porque ida à consulta médica, ida para fazer exame, isso não justifica a falta do empregado ao serviço. Então, isso significa o quê? Desinteresse ao trabalho. E às vezes esse desconhecimento pode levar a um prejuízo, já tem o prejuízo de ambas as partes, mas pode ter uma má intenção também, né? Sim. O que o empregador tem que se habituar é se documentar. A nível de recibos, a nível de controle de jornada de trabalho, a nível de faltas do empregado, porque se o empregador não tiver esse cuidado de mandar um telegrama para o endereço que o empregado forneceu, falando sobre a falta do dia ou dos dias,
e pedindo o retorno dele ao trabalho, sob pena de ficar caracterizado desinteresse ao trabalho, motivo que pode levar à dispensa por justa causa, poderá amanhã esse empregado entrar na justiça e falar que foi mandado embora imotivadamente. Então, documento é um negócio que é muito importante o empregador doméstico se conscientizar da necessidade da feitura destes. Até pegando já nessa linha das questões judiciais, há muitos processos nessa área, é comum realmente o empregador ter dor de cabeça com esse tema? Sem dúvida, porque o empregador doméstico que fica sem jeito de exigir um recibo, que fica sem jeito de documentar as coisas, amanhã ele poderá ser molestado com uma reclamação trabalhista e o pior, diante de documento não há argumento, mas se o empregador não tiver esses documentos, amanhã ele vai ser obrigado a pagar duplamente o que já pagou para o empregado, porque tem um ditado que diz que quem paga mal paga duas vezes. Certo. E quais, dentro dessa gama, né, que é bem abrangente, quais os direitos e deveres aí entre o empregador e o empregado? Dá para a gente detalhar alguma coisa que vá direto na orientação a esse público que nos acompanha, até para facilitar um pouco essa relação? Bom, o empregado doméstico, hoje, com a nova emenda constitucional, ele conquistou a jornada de trabalho. Então, o que significa essa jornada de trabalho? São 44 horas semanais, que são divididas entre os dias da semana, de segunda a sábado. Teoricamente, seriam 8 horas diárias, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, 4 horas. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, existe aí, inclusive a nível legislativo, uma obrigatoriedade por parte do nosso legislativo que colocar que o empregador doméstico vai ter que fazer caderno de ponto. Caderno de ponto é uma utopia, porque normalmente o empregador sai de casa, o empregado às vezes não está, e quando retorna o empregado já foi embora. Então não tem como controlar a jornada de trabalho. Então não tem como ver se o caderno de ponto foi verdadeiramente assentado ou não. Então a única coisa que nós temos aí, porque isso daí vai ser uma obrigatoriedade do controle de jornada de trabalho do empregado, a única coisa que nós vamos ter aí, Solange, é que vai realmente mostrar a jornada de trabalho, porque o que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho é o efetivo exercício da função num determinado número de tempo. Então, o empregador não tem como fiscalizar se o empregado realmente estava trabalhando, se daquela 1 hora de intervalo realmente o empregado fez aquela hora de intervalo interjornada. Então, como não existe essa possibilidade, a única coisa que vai acontecer para o empregador é que os empregadores vão ter que colocar câmeras em casa. Porque só mesmo uma câmera vai poder registrar a atividade profissional, o descanso e toda a atividade do empregado na casa. O horário de chegar, o horário de saída e o intervalo. O empregado doméstico, ele conquistou, hoje nós temos, além desta jornada de trabalho, conquistou a hora extra, porque se trabalhar depois do horário, das 8 horas, essa hora mais será considerada a hora extra. Tem as férias de 30 dias mais 1/3, nós temos o 13º, o aviso prévio, temos aquele, no caso de mandar, quando o empregado é dispensado sem justa causa, nós fomos agora também compelidos a pagar 3 dias por indenização por cada ano trabalhado. Então, o que houve de mudança nessa atual legislação foi mais o problema da jornada de trabalho e o que está para ser regulamentado. Porque o que ocorreu, Solange, a nível de empregado doméstico, é que o nosso legislativo colocou na Carta Magna. Hoje é uma emenda constitucional. O que dificulta aí possíveis mudanças nessa altura do campeonato. Sem dúvida. Por exemplo, nós temos aí
o adicional noturno, que é 20% sobre a hora normal, que o Congresso está tentando regulamentar. Mas vai regulamentar o quê? Se já dentro da Constituição já está afirmado os 20%. Então, o que eles estão querendo fazer agora é tentar criar um mecanismo, que eu não sei como, para não gerar mais desemprego como gerou essa emenda constitucional. Tá certo, Margarete. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas antes dá novamente o contato do sindicato para quem quiser esclarecer dúvidas ou até mesmo se associar, né, ter o contato de vocês. O nosso telefone é 3064-7343 ou 3085-4006. Tá ótimo. Então vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente dá continuidade a esse assunto aí na relação dos empregadores domésticos e os empregados. Até daqui a pouquinho. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com a presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Estado de São Paulo, Margarete Galvão Carbinato, que vem contribuir com seus conhecimentos, né, na área trabalhista, falando especificamente da relação entre patrões e empregados domésticos. Margarete, o nosso assunto estava bem abrangente, né? Com essa aprovação da PEC, o que mudou, né, para os empregadores e quais as dificuldades que eles estão tendo agora para lidar com o tema? Solange, olha, eu sou muito franca. Quando falar, eu digo o seguinte, que isso daí foi um absurdo que aconteceu. Porque foi analisado só demagogicamente sobre direitos de empregado doméstico. Não analisaram de forma alguma o aspecto social da relação patrão e empregado doméstico. Nós temos aí ainda muitas pessoas que vêm de outros locais do Brasil para as grandes capitais, sem condições culturais, sem condições econômicas, necessitando de um lar, de um empregador doméstico para ter onde morar, ter a sua alimentação, ter a sua vida, ganhar o seu dinheiro, trabalhar e ganhar seu dinheiro e mandar para os seus familiares. Com essa emenda constitucional, cerceou o direito desta pessoa a essa realidade social. Nós esquecemos também, nós não, o nosso legislativo esqueceu
da grande problemática, que é o seguinte: tem muitas empregadas domésticas que também são patroas, que para poder trabalhar na casa de alguém, contrata uma outra pessoa para trabalhar, para cuidar de seus filhos. Então, hoje, essa problemática toda, esse aspecto social todo esquecido pelo nosso legislativo, concederam direitos. Em contrapartida, o que adianta direitos? Direito não mata a fome de ninguém. O que o nosso legislativo teria por obrigação fazer, não a demagogia, mas sim criar mecanismos geradores de emprego. Porque para essas pessoas que não tinham condições de uma disputa de mercado, de igualdade cultural, econômica, ficou difícil arrumar emprego. Onde que eles vão trabalhar? Durante o nosso intervalo, Margarete, você chegou a comentar sobre a questão do acidente de trabalho, né? Como que fica esse aspecto que muitas vezes a gente não analisa quando contrata um empregado doméstico? Pois é, mais uma demagogia barata do nosso legislativo. Por quê? Porque não leram a legislação do acidente do trabalho. O que a legislação do acidente do trabalho determina? Por exemplo, o empregado, caso ele vá, ele terá o direito assegurado desde a sua ida para o trabalho, no trabalho, e o seu retorno para casa. Então, antes de ele colocar o pé dentro da casa dele, se ele tropeçar na calçada, cair e bater a cabeça, por exemplo, ele já vai ter o direito ao benefício do acidente do trabalho. Isso está sendo regulamentado agora, pela segunda fase, com o senador Jucá. Nós estamos sendo compelidos a pagar uma porcentagem para o seguro acidente do trabalho. Só que o senador Jucá não falou o que isto vai cobrir. Apenas vai ser mais um dinheiro que o empregador vai ter que arcar mensalmente com relação à indenização do seguro do acidente do trabalho. Só que a legislação é muito complexa. Ela diz o seguinte: o empregado, quando acidentado, nós empregadores, e isso eu volto a falar, isso é quando for regulamentado o fundo de garantia, que ainda não foi regulamentado, quando os outros direitos com relação, por exemplo, creche, que nós vamos ter que pagar, que é outro absurdo, porque a lei de creche é a partir de 30 funcionários, nós temos 1 ou 2. Então, tudo isso ainda não foi regulamentado. Está aprovado na Constituição Federal, mas ainda não foi regulamentado. Então, voltando ao acidente do trabalho. Durante o período que o empregado estiver afastado em gozo do acidente do trabalho, o empregador vai ser obrigado a depositar o fundo de garantia dele. E, consequentemente, admitir uma outra pessoa para suprir essa falta desse empregado e ter que arcar com todos os encargos trabalhistas. Fora disso, quando o empregado volta do acidente do trabalho, aí que é o meu problema. Porque ele vai ter 1 ano de estabilidade de salário e emprego. Fora disso, a lei é clara, ele vai ter que ser readaptado numa outra função. E eu pergunto ao nosso legislativo, qual será essa função? Eu já descobri. Porque vai acontecer o seguinte, Solange, se ele bateu a cabeça, eu vou falar para ele: minha querida, você só vai cozinhar em casa. Ela vai virar para mim e falar: doutora, eu não vou poder cozinhar porque eu vou ter que abaixar a cabeça para olhar a panela. Bom, filha, então você está certo. Então você vai só lavar e passar. Não, doutora, lavar e passar também não vou poder fazer, porque eu também vou ter que abaixar a cabeça na hora de pegar a roupa da máquina e na hora de passar a roupa não vou poder abaixar a cabeça. Tá, filha, então a única função que ficou vai ser para você passar pano no chão. Ah, doutora, isso eu não vou poder fazer, porque eu vou ter que inclinar o tronco e a cabeça. Conclusão. Sabe, Solange, a única função que ela vai ter que ter é uma empregada televisiva. Ou seja, nós vamos ter que ter 1 ano essa empregada dentro de casa, assistindo todos os programas jornalísticos, a novelinha da tarde, cumprindo exatamente aquela 1 hora de intervalo interjornada, e o patrão tendo que chegar mais cedo para poder saber o que os jornais deram de notícia e qual foi a novelinha da tarde, o resumo. Então essa é a função. Quer dizer, um absurdo que gerou essa lei para o empregador doméstico, que está só encarecendo. E nós, a pior de todas, é que nós fomos rotulados como empresa quando nós não somos.
São vários pontos aí que a doutora Margarete está trazendo para a gente, né? Como já foi dito, a gente trouxe, né, numa outra ocasião, o lado dos empregados, mas também tem que pontuar, né, o lado dos empregadores, até para não gerar transtorno aí para uma classe trabalhista que é bastante abrangente. Nessa polêmica toda, Margarete, já tem até um livro publicado, né? Esse livro ainda as pessoas têm acesso, até para esclarecer um pouco mais aí para quem queira saber? Eu já editei esse livro, está na 8ª edição, mas eu estou aguardando agora essa regulamentação que está para sair ou não sai, não sei quando sai, quando não sai, porque talvez eles estejam com medo de gerar mais desemprego. Então, vou aguardar no prelo e eu estou aguardando mais um tempinho, assim que já estiver editado, eu comunico com você, Solange. Ah, ótimo. Então, o livro que tem o título Paz para Empregadores e Empregados Domésticos, né? Até pelo próprio sindicato, ainda as edições anteriores têm condições de ser adquirida? As edições anteriores, sim, mas tem algumas modificações, então eu estou aguardando. Está no forno. Está no forno. Já vai para a mão do empregador. Tá ótimo. Eu acho que também uma questão bastante importante, o nosso tempo já está bem reduzido, mas tem uma outra luta de vocês que é a dedução do imposto de renda, né? Como é que está isso? Olha, demagogicamente foi aprovado o desconto no imposto de renda, uma porcentagem sobre um empregado só, e se esse empregado ganhar um salário mínimo, que é uma cotazinha sobre a Previdência Social. É um absurdo que foi aprovado, mais uma demagogia barata, porque a nossa propositura é que o empregador doméstico possa abater no imposto de renda os gastos com o empregado doméstico, porque o empregado doméstico é um dependente econômico do empregador, ele não ofere lucros para o empregador. Então, essa é a nossa propositura desde 1989. Vamos ver agora se algum senador, algum deputado federal vai abraçar a nossa bandeira, porque até agora, Solange, eu não vi nenhum deputado federal, ninguém lá em cima no Congresso Nacional que fizesse alguma coisa em prol do empregador doméstico. Só para o empregado doméstico que já acabou gerando desemprego. Tá ótimo. E a homologação, né, que você também comentou aqui no nosso intervalo, daquela convenção coletiva que tentou unir aí as duas partes no entendimento. Já Sim. Teve avanço? Olha, ainda não foi homologada e não é para a cidade de São Paulo. Só abrange alguns municípios. Que isso daí vai acontecer o seguinte, Solange, como o nosso legislativo fez o que fez com relação a essa categoria, eles vão acabar deixando para os ombros dos sindicatos, patronal e empregadores, para tentar amenizar um pouco essa relação, para tentar segurar ainda o emprego. Mas ainda não tem nada assim homologado. Ótimo. Margarete, acho que a gente vai precisar de uma outra oportunidade com você, né, para discutir esses temas, que eu acho que são bem importantes aí para a nossa sociedade. Reforça novamente o telefone de contato de vocês e já agradecendo aí a sua presença aqui com a gente. Solange, eu que agradeço e eu vou estar sempre à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, para poder orientar o empregador doméstico, não só o empregador doméstico, mas a relação doméstica, patrão e empregado doméstico. O nosso telefone é 3064-7343 ou 3085-4006. Eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. Agora a gente vai com as notícias de vagas, né, do CAT, com a Aline Oliveira. Olá, boa tarde. O CAT está com cerca de 8.000 vagas e mais da metade delas não exige experiência. São oportunidades voltadas aos candidatos que têm um nível de ensino fundamental e médio. São 121 vagas para o cargo de atendente de balcão, com um salário de R$1.000, e para essa função é necessário ensino fundamental completo. Na área da saúde, estão disponíveis 75 vagas para os cargos de técnico e auxiliar de enfermagem em home care. O pagamento para essa função é por dia, sendo o valor de R$ 72. Nessa semana, o CAT oferece ainda a oficina Conquistando o Primeiro Emprego. Haverá dicas de comportamento para uma entrevista de emprego e também orientação para a preparação de um bom currículo. Para mais informações, você pode ligar no telefone 156
e procurar o CAT mais próximo. É com você, Solange. Bom, já estamos chegando ao final do SP Comunica. Agradecemos aí a todos que nos acompanharam, né? O SP Comunica é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. E na próxima semana a gente já está preparando aí mais um tema inédito para vocês. Até a próxima! Aí.